alunos do CEPIFrota. Espero que sejam todos bem dentro de casa nessa quarentena. Espero que tudo passe logo, que a gente possa retornar às nossas atividades normal. E hoje a nossa aula será de vídeo. Como assim? Todo semestre, final de semestre, a nossa escola fazia uma recuperação, uma intensificação dos conteúdos que já foram aplicados. E mesmo a distância não vai ser diferente, a gente vai trabalhar com essa intensificação do conteúdo. Então, como a gente estava trabalhando por quinzena, e a gente vai começar a fazer essa intensificação por quinzena. Então, eu vou fazer um vídeo com o conteúdo, o tema de cada lista, e a gente vai poder intensificar, vou poder responder algumas questões, se vocês tiverem alguma dúvida ou não ter respondido ainda essas listas, vocês possam ter esse vídeo como apoio. Então, eu improvisei aqui na minha casa mesmo um quadro branco, que era das minhas filhas, e vou tentar revisar através desse quadro, para que vocês se sintam mais como se estivessem na sala de aula, mais à vontade, mas que vocês possam ter uma maior aprendizagem desse conteúdo. Nossa primeira lista, nosso primeiro conteúdo foi a questão dos números inteiros. Então, é nesse conteúdo que esse vídeo aqui vai estar voltado, mas não é somente nesse conteúdo que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar em outros conteúdos, sim, conforme forem as quinzenas. Então, aqui eu improvisei um quadro. Espero que dê para vocês entender direitinho aí. Então, a gente tinha visto em sala de aula os números inteiros, que é os conjuntos dos números positivos e negativos. Esses números a gente já viu em que momento que a gente utiliza ele. E eu já tinha comentado com vocês também que de agora pra frente a gente só trabalha com os números inteiros, que é os positivos e negativos. Então, todos os outros conteúdos de matemática que a gente for ver, vai estar presente neles os positivos e os negativos. Os positivos são os números que tem um sinalzinho de mais na frente, ou não aparece sinal. Por exemplo, mais um, ou somente um, ele é positivo. E os números negativos são os números que sempre aparecem um sinalzinho de menos na frente. A gente viu também em sala de aula a questão da reta numérica, né? Como estão posicionados lá os números positivos e negativos. Então, desse lado os positivos e do lado esquerdo os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Tudo isso daqui a gente já tinha visto em sala de aula. Antes de começar a quarentena também, a gente já tinha visto a adição e a subtração com os números inteiros, que é quando a gente soma ou subtrai os números positivos e negativos. Por exemplo, mais um com menos 2, por exemplo, com menos 2. Então, como que era a regrinha? Sinais diferentes, a gente subtrai os valores absolutos e conserva o sinal do número maior, pensando no módulo dele. Então, ficaria como? Aqui eu tenho um número positivo e um número negativo, então são diferentes. Um positivo e o outro negativo. Então, o que eu faria? Subtraria os valores absolutos, que é o 2 e 1. 2 menos 1 é 1. E no meu resultado ficaria sempre o sinal do número maior, pensando somente no módulo. Então, ficaria menos 1, porque o 2 aqui ele é maior. Então, a gente já tinha visto essa questão da adição e da subtração, de serem usadas as mesmas regrinhas, tanto para um, tanto para outro. Nessa quarentena, a gente viu a questão da multiplicação e da divisão. Passei vídeo, expliquei direitinho como é que era para vocês fazerem. Teve aula online também. Então, como que é feito? Na multiplicação e na divisão, você multiplica os sinais. Então, além de multiplicar os valores numéricos, você multiplica os sinais também. Por exemplo, 2 números positivos multiplicando. O resultado sempre ficaria positivo. 2 números negativos multiplicando, o resultado sempre ficaria negativo. E números de sinais diferentes, o resultado sempre seria que é positivo. Gente, desculpa. Aqui os dois são negativos. Então, além de multiplicar os valores ou dividir, você faria essa multiplicação do sinal. Por exemplo, mais 1 vezes menos 2.
Então, vou multiplicar os números, 1 vezes 2, 2, e vou multiplicar também os sinais. Mais vezes menos, aqui conforme a tabelinha, mais vezes menos, menos. Na divisão, do mesmo jeito. Olha, mais 10 dividido por mais 2. Vamos colocar aqui um exemplo. 10 dividido para 2, 5. Mais vezes mais, mais. Então, na multiplicação e na divisão, você multiplica os sinais e resolve a operação normal. Resolve a multiplicação normal ou a divisão normal e multiplica os sinais. Então, é importante que vocês tenham decorado aqui, que vocês tenham realmente aprendido essa tabelinha aqui. Que a tabelinha não muda, ela é a mesma. E a potência dos números inteiros é quando você tem um número inteiro elevado a um expoente. Professor, vamos revisar lá o que é potência? É uma base e um expoente. Onde a base é um número que multiplica por ele mesmo e o expoente é a quantidade de vezes que esse número vai multiplicar por ele mesmo. Por exemplo, 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2. É o 2 multiplicando por ele 2 vezes. Então, você não pode pegar a base e multiplicar pelo expoente. Aqui é uma coincidência. 2 vezes 2, 4. Então, 2 elevado a 2, 4. Outro exemplo aqui, que não seja o 2 aqui, por exemplo. 3 elevado a 2. Então, seria o quê? 3 vezes 3. O 3 multiplicando por ele 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Então, essa é a potência. Como que é a potência dos números inteiros? Os números inteiros também podem ser elevados a um expoente. Por exemplo, menos 2 elevado a 2. O que você tem que prestar atenção? Porque uma multiplicação com os números inteiros, além de multiplicar os números, você tem que multiplicar também os sinais. Então, na hora de resolver essa potência, o sinal vai estar incluso na sua conta de multiplicação. Por exemplo, menos 2 elevado a 2. Então, é menos 2 vezes menos 2. Aí, você vai ter dois trabalhinhos aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Você vai multiplicar os números e vai multiplicar os sinais. Menos vezes menos, lá na tabelinha, mais 2 vezes 2, 4. Então, menos 2 elevado a 2 é igual a 4. Outro exemplo aqui, ó. É menos 4 elevado a 3. Ficaria menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Aí você vem multiplicando os sinais, ó. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, nesse caso aqui, o resultado ficaria negativo. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, a gente tem que prestar bastante atenção aí. A regrinha fala que toda vez que você tem uma base negativa e um expoente que o número é par, o resultado é positivo. Toda vez que você tiver uma base negativa e o seu expoente for um número ímpar, o resultado é negativo. Então, se você aprender essa regrinha aí, fica mais fácil. Não precisa de fazer toda esse cálculo. Então, isso daqui foi o que a gente viu na adição, no conjunto dos números inteiros. A gente viu a adição e subtração, multiplicação, divisão e potência. Então, nosso primeiro vídeo de revisão é sobre esse conteúdo. E os próximos vai ser os conteúdos da outra lista. Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida ou outro tipo, vocês podem me mandar no WhatsApp, que aí eu faço o vídeo para vocês tirando essas dúvidas. Vai ter nossa aula online também. E lá vocês vão poder tirar as dúvidas do conteúdo também. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.